Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eletricista de casa, de apartamentos, de residenciais, comerciais, enfim, pode ter o seu CNPJ, deve ter, é vantajoso ou não? Então vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Primeiramente eu vou convidá-lo a se inscrever no canal. Se tiver dúvida, nosso contato está aqui na descrição, logo abaixo do vídeo aí. Se tiver dúvida, chame que a gente tem um prazer em ajudá-lo a sanar as suas dúvidas, tá bom? Então vamos ao nosso tema. O eletricista, qual é o processo? É vantajoso ter a sua empresa registrada? Sim, normalmente é vantajoso. Por quê? Vamos às vantagens de abrir, depois nós conversamos como ele pode proceder aí para a abertura do CNPJ. As vantagens é que ele vai estar regular, então não vai precisar estar se preocupando aí, questão de estar regular com o fisco, estar regular aí com questão de notas fiscais, questão de pagamento de impostos. Ele vai estar correto, com a sua, com as suas obrigações na condição de eletricista, enfim, vai estar tudo certinho, tá bom? Essa é a grande ideia aí de criar o seu CNPJ, registrá-lo de forma correta. Outra grande vantagem é que ele não vai pagar aquele imposto sobre serviço lá na prefeitura. Então, por quê? Normalmente ainda tem bastante casos aí de prestadores de serviço que está registrado lá na prefeitura como prestador de serviço, pagando o ISS no valor fixo, aquela espécie de taxa fixa anual ali que deve pagar, consegue parcelar, mas ainda fica um valor bastante expressivo aí, dependendo da situação da empresa. Independentemente do seu faturamento, vai ter que pagar o ISS e vai ter que pagar o seu INSS, tá bom? Então é uma grande vantagem que vai deixar de pagar aquele valor fixo, um valor mais alto, e vai estar numa modalidade diferente aí de cadastro, que vai ser o seu CNPJ. Então vai ter os direitos, previdenciários, registrando e pagando o seu INSS, vai contribuir de forma regular. Então isso é uma grande vantagem aí para muitas pessoas aí não sabem, não contribuem, deixam passando o tempo aí sem contribuir. Se acontecer algum problema ou chegar lá na época da aposentadoria, não vai ter contribuição aí para se aposentar. Então a grande vantagem é você contribuir com o INSS. Então a outra grande vantagem é o acesso ao crédito. Quando você abre um CNPJ, uma empresa, você vai ter um leque aí de opções na condição no acesso ao crédito. Você vai ter um crédito mais facilitado, ou seja, você vai conseguir ter crédito para sua empresa, para comprar os materiais, os equipamentos, um valor para fluxo de caixa, já lembrando que esse valor deve ser bem trabalhado para não desperdiçá-lo e ficar com dívidas ainda. Já lembro de antemão aí para você já pensar aí antes de fazer abrir crediário aí em algumas instituições bancárias aí, ficar devendo e fazer gastos desnecessários, tá bom? Então essa é a ideia, mas você tem sim acesso ao crédito para aquele empreendedor que quer crescer ou passa por um momento difícil. Você consegue buscar lá na instituição bancária com juros até baixos, dependendo da condição aí da sua empresa, que vai ser micro, pequena empresa, Então tem acesso sim ao crédito. Então a outra vantagem é que você vai poder contratar um funcionário ou mais funcionários, Então vai pagar o INSS conforme aí, e se estiver no MEI, conforme o MEI, estiver no Simples Nacional, conforme o Simples Nacional, ou seja, são os custos mais baixos do que contratar funcionário na pessoa física, tá? Então essa é a condição aí do CNPJ, as vantagens que traz ao registrar um CNPJ. Então se você é eletricista, repense, se tiver dúvida o procedimento, entre em contato conosco, nós teremos um prazer em auxiliá-lo nessa, manter o seu CNPJ, abrir o seu CNPJ e mesmo lhe orientar para fazer de forma adequada, tá bom? A outra vantagem é conta bancária de pessoa jurídica. Então, no lugar de você estar movimentando ali dinheiro na pessoa física, porque a gente sabe, se você tem alguns
funcionários, você movimenta uma empresa, você vai ter entrada de dinheiro além do que entraria se fosse apenas a pessoa física. Isso está arriscando ter problemas aí com o imposto de renda, com o nosso leão, né? Então, você tendo um CNPJ, uma movimentação na pessoa jurídica, já que você vai emitir as notas das prestações de serviço lá na pessoa jurídica, você vai poder estar tranquilo aí, porque vai estar movimentando a conta bancária da pessoa jurídica. Então, é uma pessoa diferente, que é o CNPJ, a empresa, e o diferente da pessoa física, né, que é você como CPF. Então, o seu dinheiro movimentado na empresa não vai envolver aí o dinheiro movimentado na conta bancária da pessoa física. Isso é uma grande vantagem até mesmo para controle financeiro, né, gente? Você consegue controlar o seu financeiro com mais facilidade. O que é da empresa e o que é da pessoa física, apenas da pessoa física. O movimento é lá na conta da pessoa física, certo? Então, essa é uma grande vantagem. E também vai evitar aí de pagar imposto de renda, porque é uma movimentação alta na conta bancária da pessoa física. Vocês sabem que pode sim dar problema, você vai ter que provar que aquele valor ali não era da pessoa física os recebimentos, e sim como prestador de serviço. Isso já se torna mais difícil em caso de dar algum problema, tá bom? Isso é um lembrete aí para você que está pensando em abrir o seu CNPJ. Se tiver intenção, já fale conosco aí, nós vamos lhe orientar a melhor maneira. Os tipos de empresa que você pode registrar sendo eletricista, eu recomendo as duas modalidades, ou o MEI, o microempreendedor individual, ou já a microempresa. Então, o MEI ele vai pagar, a grande diferença aqui são que o MEI paga menos impostos, ele vai pagar hoje em torno de R$60 de valor fixo por mês, já incluso a sua previdência, o seu INSS. Então é um valor bem baixo, bem simples de pagar, porém ele tem algumas limitações. Ele vai ter apenas um funcionário, não pode registrar mais de um funcionário. Ele também, o faturamento é até, agora no dia que estou gravando o vídeo, R$81 mil, vai aumentar agora, mas é uma limitação que você tem conforme a microempresa, em comparação com a microempresa. Então a microempresa ela tem mais amplitude, você consegue ter mais funcionários, o limite de faturamento é muito maior, enfim. Mas se você está com dúvidas, não tem um faturamento muito alto, é um meio de entrar no meio, ter a sua empresa registrada, e depois, se você for crescendo, começar a ampliar aí a sua visão, você migrar aí para a microempresa. Não é um processo muito difícil, não. Em poucos dias aí a gente consegue migrar aí, se em qualquer momento do ano, aí, dependendo da condição que você migrar, tá? Então, a microempresa, a grande diferença é que se você paga um valor fixo, R$60 e poucos como MEI, lá na microempresa você vai pagar uma porcentagem do faturamento, que não é ruim, né? Você vai pagar conforme você fatura. Vamos dizer assim, normalmente, inicia aí o prestador de serviço com 6%. Então, se você emitir R$100 de nota, R$6 vai ser o valor do seu imposto, tá? Então, conforme o seu faturamento vai aumentando, o valor do imposto lá no próximo mês, porque o faturamento é do dia 1º até o dia 31 ou 30 do mês, soma todos aqueles faturamentos dentro do Simples Nacional, e essa guia vai vencer lá no dia 20 do mês subsequente. Então, quanto mais você faturar durante o mês, maior vai ser o valor da guia no próximo mês, tá? É assim que funciona, e a grande vantagem é essa. Mas, como eu digo, a microempresa ela não é um pouquinho mais alto o imposto, mas ela tem aquelas vantagens de acesso ao crédito mais alto, você consegue ter mais funcionários registrados, você consegue também o faturamento, não fica tão limitado. Então tem algumas vantagens que, conversando, talvez você resolva já abrir a microempresa, porque facilita bastante. A questão do endereço, pessoal, muitos me perguntam o endereço
da sua empresa. Onde eu vou colocar se eu não tenho loja, não tenho... Não, o eletricista ele é um prestador de serviço que ele vai prestar o seu serviço na rua, né, gente, na casa do seu cliente. Então, a gente tem a modalidade aí de abrir este CNPJ com o endereço apenas de ponto de referência. Então, não precisa você ter nada de loja, não precisa ter um estabelecimento comercial para registrar a sua empresa. Você apenas vai colocar o seu endereço como ponto de referência para fins de registro aí de alguma correspondência aí por parte do governo. Mas muito dificilmente hoje estamos tudo no meio eletrônico, tá bom? Então a dica de hoje era essa. Se você tiver dúvidas, se você é eletricista e quer abrir a sua empresa, entre em contato conosco. Nós abrimos a empresa, mesmo sem se você vir aqui no escritório, nós trabalhamos diretamente na internet, conseguimos atendê-lo e abrir a sua empresa de forma segura, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco. Até mais, um forte abraço.